Sabe aquelas conversas que a gente tem, às vezes em silêncio, questionando tudo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa das conversas mais intensas e honestas já registradas. Um diálogo profundo entre um homem e Deus sobre justiça, lá no livro do profeta Abacuque. E tudo começa com uma pergunta que ecoa até hoje. Uma daquelas que vira e mexe todo mundo já se fez. Porque às vezes a impressão que dá é que a injustiça está ganhando o jogo. Então, a história do Abacuque, ela não começa com uma oração calma. Começa com um grito. Ele é um profeta que olha ao redor e simplesmente não aguenta mais ver tanta violência e desordem na sociedade dele. E olha, ele não se segura não. Ele vai direto a Deus, com uma frustração que a gente quase consegue sentir. As palavras dele são: "Até quando, Senhor, vou clamar e tu não vais me escutar? Vou gritar violência e tu não vais salvar?" É um questionamento que vem lá do fundo da alma, sabe? E o que ele estava vendo, afinal? Pensa num cenário caótico. Para Abacuque, a lei parecia uma corda bamba, sem firmeza nenhuma. A justiça, coitada, nem dava as caras. E quando aparecia, já vinha toda torta, porque os maus estavam sempre cercando os justos. Era o retrato de um sistema em colapso. Abacuque pediu uma resposta, e Deus responde. Só que a solução que ele apresenta é, para dizer o mínimo, chocante. Uma resposta que, de primeira, parece muito pior que o problema. Deus basicamente diz: olha, eu vou fazer uma coisa tão inacreditável que mesmo que alguém conte para vocês, vocês não vão acreditar. A tensão aqui é palpável. Que obra seria essa? E aí vem a revelação. Um instrumento de Deus para trazer justiça seriam os caldeus, o Império Babilônico. Imagina a superpotência militar da época, famosa pela brutalidade, sendo a solução de Deus. E a descrição que o texto faz deles é de arrepiar. Primeiro, uma nação amarga e impetuosa. E não para por aí. Seus exércitos se moviam numa velocidade absurda, com cavalos mais ligeiros que os leopardos. Eles não só marchavam, eles vinham voando como águias prontas para devorar. A imagem é de uma força da natureza violenta, implacável. Esse era o remédio de Deus. E isso leva a gente para o segundo questionamento de Abacuque, que é ainda mais profundo. Ele fica perplexo. Como é que um Deus santo e justo pode usar uma nação ainda mais perversa para punir seu próprio povo? É um verdadeiro paradoxo divino. E a pergunta que ele faz a Deus é uma das mais corajosas da Bíblia. Teus olhos são tão puros que não podem ver o mal. Então, por que ficas em silêncio quando o perverso engole alguém que é mais justo do que ele? Em outras palavras, a cura não vai ser pior que a doença? Diante desse impasse, Abacuque não joga a toalha. Pelo contrário, ele adota uma postura de espera, mas uma espera ativa. Ele diz que vai subir na torre de vigia e ficar ali, esperando para ver o que Deus vai responder. Ele quer entender. E a resposta de Deus vem. E no meio dela tem a frase mais famosa do livro, uma que séculos depois se tornaria central no Novo Testamento. Mas o justo viverá pela sua fé. A ideia é a seguinte: no meio de um caos que não faz sentido, o único jeito de se manter de pé, de sobreviver, é confiando no caráter de Deus, mesmo sem entender todos os planos dele. Mas não é só isso. Deus mostra a ele o filme completo, uma visão do futuro que revela que o opressor, os próprios caldeus, também seriam julgados. A justiça chegaria para eles também. Nessa visão, Deus pronuncia 5 ais, que são como 5 maldições contra os caldeus por causa dos seus pecados: extorsão, ganância, violência, o jeito que humilhavam os outros e a idolatria. A lição é que a justiça divina, no fim, alcança todo mundo. Então, qual o objetivo disso tudo? No meio desse ciclo de sofrimento e juízo, o texto revela uma promessa grandiosa. No final de tudo, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Existe um plano maior em ação. E essa revelação nossa, ela vira uma chave dentro do profeta. A gente chega na parte final do livro e a queixa de Abacuque se transforma numa canção. Uma canção de fé que nasce de uma perspectiva totalmente nova. Ouvir a voz de Deus e entender o poder dele tem um efeito físico avassalador em Abacuque. Ele diz: "Quando eu ouvi, meu corpo estremeceu, meus lábios tremeram." É uma reação de medo e respeito, de reverência diante da grandeza de Deus. E aqui está o auge da jornada dele.
Ele imagina o pior cenário possível. A figueira não dá flor, não tem uva, não tem ovelha no curral, um desastre total. E mesmo assim, a decisão dele é inabalável. Ele diz: mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A segurança dele mudou de lugar. Não está mais nas circunstâncias, mas em Deus. A declaração final mostra a virada de chave completa. O Senhor Deus é a minha força. Ele saiu da exigência por respostas para uma confiança total em quem Deus é. E a jornada de Abacuque deixa no ar essa pergunta, né? Uma pergunta que continua super atual. Será que é possível encontrar alegria não por causa das coisas boas que acontecem, mas apesar de tudo, bem no meio do caos?